meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje o assunto é extremamente importante. Eu já revelo para você que eu não entendo nada desse assunto, eu vou aprender. Só que dizem que se você entender bem desse assunto, terminando a entrevista a gente fica milionário. Olha só, hein? Meus amigos, os valores andam meio complicados deste mundo, né? O que deveria ser certo nem sempre o é. E o errado, por vezes, é aceito com naturalidade. Não se deixe influenciar por modismo ou opiniões alheias. O que importa é que você tenha sempre seus valores intactos. E o que vale, nem sempre custa. E o que custa, nem sempre vale. Agora que vai valer mesmo a entrevista com o Guilherme Silvestre aqui, consultor de negócios financeiros virtuais. Prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Obrigado pelo convite. Ei, que bom, eu vou entender sobre criptomoeda, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Eu já entendo um pouco sobre cripto... como é que chama aquela pedra do que derruba lá o super-homem? Criptonita. Verdade. Obrigado aqui. É um pouco diferente da criptonita. Diferente. De criptonita eu entendo um pouquinho, né? Tanto que quando eu assistia aos filmes do Superman, quando ele começava a chegar perto de uma pedra verde, eu já ficava preocupado e tal, né? Bom, Guilherme, falar de você aqui. Graduado em administração pela Exanc Campinas, com habilitação em marketing e pós-graduação em comunicação com o mercado pela ISPM. Já trabalhou em empresas como IBM, Souza Cruz, BR Malls e JHSF. Nas áreas de marketing, trade, marketing, comunicação digital, sócio da DMKT Digital, consultoria especializada em negócios digitais. Eu já revelei no começo que eu não entendo nada do assunto que nós vamos tratar. Tanto que hoje veio tudo preparadinho aqui para mim. Eu espero terminar aqui a nossa entrevista, se não rico, pelo menos conhecendo sobre criptomoedas. Pelo menos no caminho, né? Pelo menos no caminho. Legal. Bom, vamos falar das moedas virtuais e tal. Eu começo perguntando para você o que é blockchain. Blockchain, legal. O blockchain é a tecnologia por trás das criptomoedas, né? Mais especificamente, ela surgiu com o Bitcoin. Na minha humilde opinião, a grande inovação por trás do Bitcoin é o blockchain, né? Tá. Que ele é? Na verdade, ele é um banco de dados, né, que fica na internet, onde é possível armazenar e registrar informações, arquivos digitais ou softwares. E ele fica armazenado em forma de cadeia, por isso o nome blockchain. O nome ele não é muito convidativo, né? Blockchain ele soa até pouco convidativo. Mas a ideia é que a gente possa armazenar de forma pública, distribuída então, quer dizer, segura. Todos nós temos acesso? Todas as pessoas têm acesso. Todas as pessoas têm acesso? Sim, sim. Na verdade, assim, eu vou fazer um parêntese e vou explicar o porquê. Hoje o blockchain ele é público, mas ele existe um blockchain que é privado, né? Então existem algumas empresas hoje que estão desenvolvendo o blockchain e elas utilizam, as pessoas que podem participar são somente convidadas, né? O blockchain inicial que surgiu com o Bitcoin, ele é público. Então, você armazena as informações dos seus dados lá, um contrato, ou um arquivo, ou mesmo uma transação financeira, como no caso das criptomoedas, e ele fica armazenado lá nessa base de dados. Ele é como se fosse um livro caixa, que a gente gosta de falar assim na contabilidade, que a contabilidade vai lá e coloca as informações da empresa naquele livro caixa, só que ele fica armazenado na internet, de acesso público para todas as pessoas. Por exemplo, eu agora quero acessar o blockchain. Consigo? Consegue. Como é que é? www... na verdade não é assim. Como é que é? Como que funciona? Essa tecnologia, ela está em rede, né, espalhada em milhares e milhões de computadores no mundo inteiro. Tá. Então vamos supor, vou dar um exemplo mais simples. Vamos supor que a gente faz um contrato entre a gente, um contrato de locação, por exemplo, de um imóvel. Eu pego esse contrato, a gente vai lá e coloca esse arquivo dentro do blockchain. Ele vai entrar dentro de um dos blocos e ele vai ter um número, né, uma assinatura digital que vai deixá-lo único. Tá. Ele fica datado, essa informação é linkada com outros blocos que vão entrando subsequentemente e se em algum momento a gente desfizer esse contrato ou a gente fizer alguma alteração ou um distrato referente a isso, a gente sobe esse novo modelo e faz uma menção àquilo lá. Então a pessoa que acessar, né, esse software que dá acesso às informações do blockchain, ela consegue visualizar aquilo, tudo que foi colocado lá, mas ela não consegue alterar as informações. Por isso que faz dele único e seguro. Por que não dá para alterar? Como eu falei agora há pouco, as informações elas ficam em milhares de computadores espalhados no mundo inteiro.
Se a gente pensar, por exemplo, numa grande empresa, que ela tem um servidor central, um data center que ficam todas as informações dela, uma pessoa pode ir lá e hackear aquilo e pegar as informações dos clientes, da empresa, resultados financeiros, etc. Como o blockchain ele fica na rede, né, são milhares de computadores espalhados no mundo inteiro, é praticamente impossível que alguém consiga hackear todos os computadores. Então aquela informação ela sempre vai ficar online. É como se fosse a nuvem? É mais ou menos assim. Na verdade, ele usa alguns conceitos muito próximos da nuvem, mas ele é uma tecnologia muito mais aplicável do que a nuvem, a cloud. Agora, você usou mas por que interesse eu e você teríamos de colocar no blockchain um contrato de locação entre nós? Hoje, se você for pensar bem, qual que é a única forma da gente bater o martelo numa transação, uma negociação? São os cartórios. A gente vai no cartório, a gente vai lá, pega aquela assinatura holográfica, né? Perfeito. Aquele selo holográfico. Tem validade. E aquilo é a única coisa que valida. O blockchain, ele permite o mesmo tipo de validação e ele fica público para todo mundo. Existem alguns projetos, inclusive a gente até tem um projeto que a gente está desenvolvendo em Campinas, que envolve trazer o blockchain para os cartórios, né? É um projeto que envolve com um registro de imóveis e tudo mais. Isso faz com que as informações que hoje são um pouco perdidas, se você for num cartório em São Paulo ou num cartório em Campinas, as informações dificilmente se encontram. O blockchain ele permite que você consiga visualizar essas informações de forma unificada. Bom, mas o que tem a ver isso com a criptomoeda? Legal. Como eu comentei com você, o blockchain ele surgiu com o Bitcoin, né? A primeira criptomoeda que apareceu foi o Bitcoin lá em 2008. Ele surgiu de um artigo, né, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que se autodenominou Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém sabe se essa pessoa realmente existe, ou se é um grupo de pessoas ou não. E ele criou um artigo no qual ele criou esse sistema financeiro, né, virtual, chamado de peer-to-peer, onde as pessoas podem fazer transações, né, com dinheiros virtuais, com moeda virtual, sem a necessidade de uma terceira parte, ou seja, sem a necessidade de um banco ou de um governo ou de um órgão estar interferindo ou estar intercedendo nessa transação. Então vamos supor que eu hoje tenho aqui na minha carteira virtual um Bitcoin e eu faço uma transferência para você. A gente não tem necessidade de interagir com nenhum banco ou com nenhum governo. Vamos lá, vamos cortar os T's, pingar os I's, aquelas perguntas bem elementares, porque claro. Eu estou na mesma condição de quem não entende nada disso. Quer tomar uma aguinha? Pode tomar, fica à vontade. Eu quero comprar Bitcoin. Tá. Como é que eu faço para comprar Bitcoin? E quanto ele vale? Tá, o Bitcoin ele varia, né? Eu tenho um câmbio, né? Hoje você consegue comprar Bitcoins nas chamadas exchanges, que são câmbios específicos de Bitcoin. Olha, não tem jeito de usar termo brasileiro para essas coisas, não? Português, porque é tudo peer-to-peer, blockchain, exchanger, tudo bem, a gente até entende, mas não dá para brasileirar isso, não? As pessoas estão trazendo os termos mais para o português, né? Mas como ainda como a criptomoeda é universal, é global, fica muito mais fácil a gente utilizar os termos. Tudo bem. Bom, então, eu sei que eu já te interrompi, mas, por exemplo, quanto vale um Bitcoin hoje? O Bitcoin hoje vale em torno de $6.500, aproximadamente R$26 mil. Um Bitcoin. Um Bitcoin, R$26 mil? Só para você ter ideia, Alberto, o ano passado, ele chegou, em dezembro mais ou menos, a valer em torno de $20 mil um Bitcoin. E na cotação daquela época, chegou a valer R$70 mil, um Bitcoin. Mas então isso tem uma volatilidade absurda. Absurda, altíssima. Tanto que de dezembro para cá, menos de um ano, ele já baixou bastante, né? Ele já chegou a oscilar muito, né, esse valor. Mas muito bem, mas vamos supor que eu quero comprar. Dá para comprar um só? Dá. Na verdade, o legal das criptomoedas é isso. Você não precisa comprar um Bitcoin. Você pode comprar uma fração. Fração de Exatamente. Bitcoin. Mas vamos supor, eu vou... Fizer uma vaquinha aí, arrumando 26 mil. Eu quero comprar um Bitcoin. O que eu faço com esses 26 mil? Eu tenho que depositar para alguém? Isso, normalmente você cria uma conta numa exchange ou numa casa de câmbio especializada. Você faz o seu depósito, é feita uma validação de informações, né, de dados de quem está comprando. E aí você consegue converter o seu dinheiro no Bitcoin, em reais ou dólares que você usou para Bitcoin. O que é isso aí que nós estamos vendo na tela? Esse daí é o símbolo do Bitcoin. Essa é a cara do Bitcoin. É mais ou menos o cifrão ali, né? O cifrão, o B do Bitcoin com o cifrão, né? Cifrão. Muito bem. Bom, então aí eu tenho que abrir uma conta numa casa de câmbio. Isso, essa seria a forma mais fácil, né? E aí eu compro o Bitcoin. Isso.
Isso. Fala, eu quero um Bitcoin. Isso. Você compra quanto você onde eu quiser, guardo a sua esse Bitcoin? fração. Você tem que ter uma carteira virtual, que ela pode estar ou no seu celular, ou ela pode estar no seu computador pessoal, ou mesmo ela pode estar offline. Você pode ter um pendrive específico, um HD, onde você guarda a criptomoeda, um cofre, num banco, na gaveta, onde você quiser. Mas se ela é virtual, ela pode ser roubada? Pode, com certeza. Como que você vai me roubar um Bitcoin? Se ela tiver num dispositivo seu que está offline, por exemplo, eu posso pegar esse dispositivo, acessar o meu computador e pegar essas informações. Mas isso não é como você faz uma operação bancária que tem o seu nome, seu CPF, tem tudo, ou isso é ao portador? Não, na verdade é diferente. Assim, as transações de criptomoedas, elas são criptografadas. A criptomoeda, por essência, ela é criptografada, o próprio nome diz. O que é? São códigos difíceis de ser decifrados, por isso que faz dela muito segura. Tá. Então você tem um código lá, ele não vai aparecer o seu nome, as suas informações de transação. Ele vai aparecer um código lá dizendo que foi feita aquela transação, a mesma coisa do meu lado. Vamos supor que você vendeu para mim. Então é possível a gente verificar esses códigos, mas ele não vai estar aparecendo diretamente as suas informações pessoais nem as minhas informações pessoais. Então, assim, independente se a pessoa pega, vamos supor que ela roubou o seu HD e utilizou, dificilmente você vai conseguir reaver essa moeda. Então você faz uma aplicação em uma moeda virtual, coloca isso num HD, que também não deixa de ser meio virtual, mas o cofre tem que ser físico. O cofre tem que ser físico. Isso é uma das possibilidades, né? Estou te dando uma opção. O normal, as pessoas guardam numa carteira virtual. Eu tenho uma carteira minha que fica no meu celular. Mas se o celular for roubado... Eu tenho algumas garantias, assim, alguns códigos que são meus, que estão bem guardados, que eu consigo somente com esses códigos acessar. Muito bem. Bom, vamos lá. Agora a coisa começou a interessar aqui. Aí você quer comprar essa caneta de mim. Eu falo, essa caneta ela é importada, ela custa 26 mil. Você fala, eu preciso de um Bitcoin. Eu vou te pagar com um Bitcoin. Sim. Aí como é que faz? Eu recebo esse Bitcoin e como é que eu faço para transformar isso em dinheiro? Então, você tem algumas opções. Hoje em dia, existem alguns estabelecimentos que já aceitam moedas virtuais, né? Bitcoin normalmente é mais aceita. É uma delas, Bitcoin. Há várias? Hoje, só para você ter uma ideia, existem mais de 1.300 moedas virtuais. Ah, que isso, gente. Mas que loucura As mais conhecidas são o Bitcoin e o Ethereum, e essas outras alternativas são chamadas de altcoins. Tem algumas outras mais conhecidas, mas as principais são Bitcoin e Ethereum. O Bitcoin ela é mais aceita hoje, né, em alguns estabelecimentos. Existe até construtora que já está aceitando o Bitcoin como forma de entrada. O Bitcoin é o dólar das moedas criptografadas? Seria a principal moeda. Seria a principal moeda. Fazendo uma comparação assim, seria a principal mas tudo moeda. bem. Mas eu não quero Bitcoin, eu quero dinheiro. O que eu faço? Você me deu esse um Bitcoin e eu quero dinheiro. O que eu faço? Você vai numa exchange, né, e você vai lá e faz a conversão. Você vende o seu Bitcoin pela cotação do dia. Existe o spread? Com certeza. Tem um spread de compra e vende? Isso. Por isso que tem gente que está investindo em Bitcoin e fazendo dinheiro com isso, né? Ele utiliza essa transação para conseguir fazer dinheiro. Então, hoje está valendo um valor, amanhã está valendo um pouco mais, você consegue nesse spread ganhar dinheiro. Sim, mas é líquido e certo. A casa de câmbio vai me comprar o Bitcoin. Casa de câmbio é uma exchange específica de criptomoedas. Sim, ela vai me comprar. Sim. Não importa se vai me pagar mais baixo que o mercado, não importa, mas que vai comprar. Sim. Então, o dinheiro pagando mais baixo, ainda com certeza vai comprar. Vai comprar. Sim. E nessa mesma casa eu posso comprar também o Bitcoin? Sim, com certeza. Aí eu tenho que ter a carteira. É como se fosse um cadastro? Sim, isso é uma das formas também, tá? Eu te dei um outro exemplo antes que funciona também. Se caso eu e você tenhamos as carteiras virtuais, eu posso enviar o meu Bitcoin diretamente para você. Aí você pode transferir esse valor, você pode vender, transferir e me passar. Sem eu me envolver numa exchange, por exemplo. Tá. Mas o mais comum é a exchange. As pessoas vão até a exchange, fazem a venda e aí na casa de câmbio específica elas retornam o dinheiro. Já pega e passa para sua carteira. Sai da minha carteira e entra na sua carteira. Diretamente, É assim que a coisa funciona. Isso. E o que é que mensura também não é o termo. O que é que determina a subida ou a queda do Bitcoin? É o mercado, né? Assim, especulações. Eu vou te dar alguns exemplos. Não é que eleição do Brasil. O Brasil tá fulano, aí dispara. Não. O câmbio de criptomoedas, ele é um pouco diferente. Ele vai meio que na contramão do câmbio tradicional, da moeda tradicional, né? Vou te dar alguns exemplos do que que mexeram com a volatilidade do câmbio ano passado de criptomoedas. A China, ela detinha 40% do mercado de Bitcoin no mundo e ela proibiu, o governo chinês proibiu as criptomoedas, qualquer criptomoeda no país.
Isso fez o valor do Bitcoin cair bastante. E quem tinha muito perdeu. Na verdade, quem tinha, ele não perde, porque ela não está na China, a criptomoeda, ela está virtualmente na sua carteira. Então, as pessoas elas migram para outros países ou elas deixam de fazer transações ali. Um outro exemplo que mexeu bastante, um exemplo bem interessante, assim, tem uma rede de TV americana que ela ia lançar uma série e faltava o último episódio da série. E aí uns hackers conseguiram roubar esse episódio antes de sair ao vivo. E eles pediram resgate em Bitcoin. E aí o valor do Bitcoin subiu, valorizou por conta dessa ação dos hackers aí. E, por exemplo, o Bitcoin em dólar, ele é cotado, digamos, em dólar. Vale o mesmo valor aqui, o mesmo valor na França, o mesmo valor na Itália e todo lugar é o mesmo valor? Isso, o que muda é a moeda local, né? Sim, assim, lógico. Em reais ele vai valer diferente da moeda francesa, etc. Mas em dólar, sim, em dólar é o mesmo valor. Tá, bom, eu tenho muita coisa para te perguntar ainda, segura aí um pouquinho. E também tem uma coisa, né? Você anda com dinheiro sem ter dinheiro, né? Sim, sem ter com certeza, né? Com certeza. Dá para comprar supermercado, essas coisas ainda? Sim, com certeza. Como que a gente estuda? Será que esse é o momento, não é o momento para fazer uma compra em Bitcoin? Na verdade, assim, você tem que avaliar bastante o mercado, você tem que pensar no investimento. Vamos imaginar que você está fazendo um investimento hoje em alguma ação, alguma coisa do tipo, e você faz um estudo sobre aquela determinada empresa, determinada ação. O Bitcoin, ele segue um pouquinho esse raciocínio. Você tem que entender um pouquinho o que está acontecendo no mercado. Né? Mas no caso é mercado mundial. Mercado mundial, sim, com certeza. Não é um mercado específico. O Brasil pouco influencia hoje na oscilação, na volatilidade do Bitcoin, por exemplo. Na verdade, é um dos países que menos... Quando o Kim Jong-un recebe o Trump e eles formam um acordo, então a coisa tende a subir. Aí eles brigam, é mais ou menos assim também, não? É mais ou menos assim, mas partindo para um lado um pouco mais específico. Por exemplo, pensando na Coreia do Norte, a Coreia do Norte fez uma compra grande de bitcoins o ano passado, pensando realmente na desvalorização da moeda deles por conta dessa briga que eles têm aí com o resto do mundo, não só com os Estados Unidos, mas com o resto do mundo. Isso tende a fazer com que as criptomoedas, o Bitcoin especificamente, ele oscile, né? Então, um país como a Coreia do Norte fazendo um estoque aí de bitcoins, isso tende a gerar um pouco de bafafá no mercado, né? Tá. Agora, o Bitcoin, ele... Como é que se... Interessante, essa pergunta aqui eu acho que é muito boa. Como que você pode disponibilizar no mercado o Bitcoin? Porque o dinheiro, ele é fabricado de acordo com o tesouro, de acordo com os recursos e tal. Bitcoin é uma coisa assim que você pode fazer na vontade? Como é que é? Sim, o Bitcoin é o seguinte, ele foi criado exatamente para ser o oposto do nosso sistema financeiro formal hoje que a gente tem. Então, ele foi feito para não ter a intervenção de governos e de instituições financeiras, como o Banco Central, etc. Tá. Então, por exemplo, se a gente pega hoje uma moeda, uma cédula de R$1, por exemplo, ela tem lá a sua marca d'água, ela tem um número de série, ela tem alguns dispositivos de segurança, né? A criptomoeda não, ela utiliza a criptografia como para torná-la segura e diferente. Essa moeda hoje, o que é a moeda na verdade? É um ativo que a gente pode fazer alguma transação com ela. Ela tem a moeda física e tem a moeda eletrônica, falando da moeda tradicional, né? Física são as moedas mesmo de metal, a nota, eletrônica é o cartão, as transações bancárias. Tudo isso é regulado por um governo, né? Que dá um respaldo legal para fazer o uso dessas moedas. Então, aqui no Brasil, a gente usa o real, né? O governo dá esse respaldo para a gente, então as transações são feitas nessa moeda. As criptomoedas, não, elas são produzidas através de um software, né? O processo de produção das criptomoedas, do Bitcoin especificamente, é chamado de mineração. Então, falando de uma forma bem simples, assim, a pessoa vai lá, baixa o software no computador dela, ela faz a mineração da moeda e a partir daí ela começa a ganhar dinheiro com essa moeda. Agora, Guilherme, mas, por exemplo, alguém que foi lá, comprou um Bitcoin, 26 mil, depositou, esse dinheiro vai ser depositado na conta de quem? Da pessoa que você enviar essa moeda. Sempre que você faz uma transferência... Então, mas então já tem... Se eu comprar, vou nessa casa de câmbio especializada em criptomoeda, eu compro um Bitcoin. Sim. Eu depositei 26 mil. De repente, esse Bitcoin foi vendido por você. Então, esse dinheiro vai para você, é isso? Isso. Na verdade, assim, Não tem Bitcoin virgem, que ninguém foi de ninguém ainda. Na verdade, assim, o Bitcoin, ele é transferido para outras pessoas, né? Ele é feito transferência através de um endereço, né? Então,
você tem a sua carteira virtual e independente da pessoa que está comprando ou vendendo de você, ela também tem. Então você envia esse Bitcoin para esse endereço, né? Seja para exchange, né, para casa de câmbio, seja diretamente para mim, se a gente fizer uma transação direta, mas ela segue aquele endereço. Agora, não há nenhum... Isso aí o governo nem sabe o que está acontecendo, na teoria. Na teoria, né? Na verdade, assim, o grande receio hoje de quem está querendo entrar no mundo das criptomoedas, entender um pouquinho mais sobre Bitcoin e outras criptomoedas, é exatamente a falta de regulação que existe por conta dos países. Perfeito. Nenhum país hoje, com exceção dos países que criaram suas próprias criptomoedas, aceitam e reconhecem as criptomoedas como moedas oficiais do país. Tá, mas por exemplo... não existe, tudo bem que existe o spread de compra e de venda, mas não existe nenhuma tributação. Você vai lá hoje, comprou um Bitcoin por 26 mil, de repente, amanhã ele dobrou, está valendo 52, esses 26 mil você tem de lucro. E isso aí você declara imposto de renda, como é que é? Na verdade, sim, você teria que declarar isso em imposto de renda. Existe uma tributação no imposto de renda para os seus ganhos em cima do Bitcoin. Ele não é especificamente voltado para criptomoedas, mas ele parte do princípio de que você fez um investimento e ganhou dinheiro em cima desse investimento. Perfeito, mas aí pode gerar alguma fraude, de repente, em um valor absurdo e ser computado como se fosse ganho de criptomoedas. E o governo tem como ver se isso aí é verdade ou não? Não, na verdade o governo nem consegue visualizar isso. Mas então o governo vai acabar proibindo isso aí uma hora, porque isso aí é uma grande válvula de escape para lavagem de dinheiro. Sim, sim. Muitas pessoas utilizam as criptomoedas por um lado negativo, né? Existe um termo que é da internet que chama Deep Web, que é onde são cometidos vários crimes na internet e utilizam a moeda que utiliza para cometer esses crimes, normalmente são bitcoins, criptomoedas, etc. Então muita gente já parte desse princípio de utilizar as moedas de formas negativas. Do lado negativo, maldoso e tal, doloso. Isso não escapa também do mercado tradicional, né? Muitas pessoas veem isso como uma válvula de escape, como você falou. Mas, por exemplo, no rol das pessoas que agem, que trabalham com a criptomoeda, ao perceber dolo em algumas pessoas, alguns usuários dessa moeda, tem como tirar fora não ter mais negócio com eles? Como é que é? Dá para ser, você acaba restringindo as suas negociações com aquela pessoa, né? Hoje já existe um movimento de criar algumas associações voltadas para tanto criptomoedas como blockchain, né? Aqui no Brasil eu sei que existem duas. E a intenção delas é exatamente essa, é trabalhar junto ao governo para que isso possa ser regulado sem que perca a essência fundamental da criptomoeda, que é não passar por nenhuma regulação e não ser controlada por nenhum país. Agora, nós estamos aqui, nossa televisão, por conta do satélite, ela vai para todos os lugares. Em qualquer cidade você compra isso? Não. Sim, em qualquer lugar. Na verdade, você não tem restrição física, né, para compra. Você vai comprar pela internet. Você compra pela internet. As transações das criptomoedas, elas são feitas pela internet. Então, quais são as principais características? Ela sempre é ponto a ponto, né? Então é de um ponto até outro ponto, pode ser pessoa física ou jurídica, ela vai ser enviada diretamente. Mas aí eu tenho que entrar em algum site, não? Como? Você tem que ter a sua carteira virtual, né? Aquilo que eu comentei. Mas para criar essa carteira virtual, como é que eu crio? Onde eu crio? Você pode baixar ela no seu celular, existem já... É um aplicativo? É um aplicativo. Como é que é o nome do aplicativo? Existem vários aplicativos. Eu utilizo um que chama Mycelium. Tudo em inglês, Tudo né? em inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês. Esse aí não tem nem traduzido em português, é tudo em inglês lá. Você pode falar que são os meus cílios, mais cílios. Fica mais fácil, mais né? fácil. E aí, você ali vai baixando aquele aplicativo e você começa a operar por ali. Isso, você baixa esse aplicativo, daí você vai numa exchange e você vai ter que passar o endereço da sua carteira virtual, que é desse aplicativo, para essa exchange, para esse câmbio. Essa câmbio, quando você comprar e depositar em reais, ele vai lá e vai mandar os bitcoins que você comprou para aquele endereço da sua carteira. E aí, em tempo real, você já recebe ali a... Existe corretor de Bitcoin? Existem corretoras, né? Corretoras. De Bitcoin. Isso, existe corretor corretoras. Não, uma pessoa que, olha, quer comprar Bitcoin, fala comigo, eu compro para você e tal. É arriscado? Existe informalmente. O que é importante frisar, Alberto, é assim, como está tendo uma oscilação muito grande, né, de valores e muita gente está ganhando dinheiro com isso, acabam aparecendo alguns oportunistas, né? Então tem muita gente que faz aquelas pirâmides financeiras, muita gente que acaba... Isso não é pirâmide, né? Não. Mas acaba se aproveitando de uma situação
para conseguir ganhar dinheiro nas custas dos outros, né? Então, como é um termo, um assunto que ainda cria muito receio, as pessoas ainda estão muito confusas com ele, as pessoas aproveitam para ganhar dinheiro. Então, o que é importante? E vai aparecer corretores, eu sou um corretor, eu mexo com isso, eu faço isso. Tá. Primeiramente, saber se você conhece a pessoa, se a pessoa tem uma boa índole, se existe uma empresa por trás, você vai se a dar pessoa é dinheiro na mão sozinha. dela, né? Exatamente. Se a empresa já existe há alguns anos, se ela tem um histórico, né? Então, é a mesma coisa de você estar comprando um imóvel, por exemplo. Antes de você comprar, você vai certificar que aquele imóvel realmente existe, que aquela construtora é reconhecida, que ela não teve problemas no mercado. Então, é uma certificação que é necessário fazer. É um investimento de altíssimo risco, né? Sim, pela volatilidade da moeda, sim. Hoje ele eu diria assim, muita gente me pergunta, Guilherme, você não acha que as criptomoedas vão acabar, que é só uma onda que está vindo aqui? Eu, particularmente, acredito que não. Eu acho que realmente é uma tendência que está acontecendo. Elas vieram para ficar. Se todas essas 1.300 criptomoedas que eu falei para você vão perdurar, eu já não sei te falar. As principais, com certeza. Há quanto tempo tem o Bitcoin? 2008? 2008 foi lançado o artigo, né, que foi feito, né, surgido o Bitcoin, mas a primeira produção, né, de Bitcoin foi em 2009. Eu sei, mas, por exemplo, para começar do zero, porque hoje tudo bem, muita gente já tem a moeda, muita gente pode negociar e tal, mas para começar do zero ninguém tinha nada, precisava comprar. E aí, ao se comprar, esse dinheiro ia para quem? Então, essa pessoa que criou o Satoshi Nakamoto, essa pessoa, esse grupo... Satoshi? Seu Satoshi! Ele minerou os bitcoins, né? Foi o primeiro bloco de bitcoins, que foram 50 bitcoins na época. Só que como ele era completamente desconhecido, o valor de mercado era baixíssimo, valia centavos de dólares. Tanto que a primeira compra em Bitcoin, se eu não me engano, foi em 2010, foi uma pizza e ela custou 10 mil dólares. 10 mil bitcoins, perdão. 10 mil bitcoins. Hoje, com 10 mil bitcoins, você compra coisas muito maiores. Muito né? mais, dá 2 milhões e 600. Então, ela começou realmente como um produto desconhecido, né? E ao tempo começou a ganhar entusiastas, as pessoas dá 26 milhões, dá muito mais. Muito mais, Muito mais. Nossa, eu tô pobre. Pizza cara, né? Viu? Pizza cara, muito cara, muito cara. E aí, com o tempo, ele ganhou entusiastas, né, no mundo dessas criptomoedas, e as pessoas começaram a utilizar, começaram a interagir mais, a produzir mais, e isso começou a ganhar uma escala muito maior. Por exemplo, quem está nos vendo assim, fala assim, eu queria comprar R$500 de Bitcoin, pode? Pode. Você pode comprar fracionado, assim, você não tem obrigatório comprar um Bitcoin, 2 Bitcoins, você pode comprar 0,0001 Bitcoin, por exemplo. Você compra a quantidade que você quiser. Esse é um diferencial legal, você pode comprar fracionado. E desculpa, imagina. É um investimento de alto risco, porém você não tem nenhuma tributação, né? Sim. Existe uma taxa de transação que você faz, né? Existe essa taxa? Existe, mas ela é extremamente baixa. Que vai para quem? Ela vai Eu estou interessado em saber para onde vai esse negócio. Ela vai para os desenvolvedores, as pessoas que estão... Os parentes Satoru, Satorinho, Satorão. As pessoas que estão intermediando, na verdade, que são os desenvolvedores que estão aprovando chegando num consenso dessa nossa transação, eles ganham uma taxa em cima da negociação. Que legal, hein? Bom, hoje nós já temos alguns bitcoins aqui, embora não saibamos, porque dinheiro mesmo na mão quase, né, a gente não usa mais, é tudo cartão, transação e essa coisa toda. É verdade. Você me disse que é cerca de 10% do dinheiro que nós temos que circula, é isso? Na verdade, 10% do dinheiro que está circulando no mundo hoje são notas e moedas, espécies, né? 92% são dinheiros eletrônicos, então estão no banco, estão nos computadores. Então, a grande maioria realmente do dinheiro hoje que circula no mundo já é eletrônico. E é 10% só? 10% em espécie. Então está explicado por que quando sem dinheiro. É só 10%. Seria estranho se fosse ao contrário, né? 10%. Já pensou 10% são mais de 7 bilhões? Então, 10% do dinheiro dividido para mais de 7 bilhões no mundo, está explicado por que a gente anda sem dinheiro, Exatamente, né? Com certeza. Bom, você é um investidor de Bitcoin? Eu invisto. Eu já investi em algumas outras, hoje eu só estou investindo em Bitcoin. Olha, eu não terminei rico aqui a entrevista, mas eu terminei entendendo um pouquinho de Bitcoin. Eu quero te agradecer aqui, Guilherme. Eu que agradeço. Foi muito bom receber a oportunidade. Aqui, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo. Guilherme Silvestre, você entendeu também, né? Mais ou menos, mas... Claro, aí agora pelo menos você tem uma noção. Eu não tinha nem essa noção exatamente como é que a coisa funcionava. Agora sim. Agora, gente, vamos lá. Mas é de risco, hein? Tem uma volatilidade muito grande. Mas tem tanta coisa que é de risco e tem tanta coisa que a gente tem certeza que vai dar certo.
e não dá, não é verdade? Guilherme Silvestre foi meu entrevistado hoje aqui no Visão Geral. Espero que vocês tenham gostado, porque eu também gostei muito. E não se esqueçam que à noite tem RF Esporte Clube. Ontem teve Libertadores, hoje tem também. Realmente muito legal. Espero todos vocês. Até mais.